Muito boa noite a você na companhia da Canção Nova. A gente está chegando com mais um Além da Notícia e felizes como sempre, porque temos sempre coisas boas para partilhar aqui no nosso programa, não é? Seja muito bem-vindo, já pode espalhar esse programa agora para quanta gente você quiser, o assunto é interessantíssimo. Vamos falar sobre adoção de crianças, processos, desafios, o ato de amor que é adotar, e vamos falar sobretudo sobre condições, critérios, vamos falar sobre passo a passo, mas mais que tudo, hoje aqui a gente vai contar também histórias, e uma história linda, bem sucedida, da nossa convidada, que já está aqui com a gente e que eu quero já apresentar em primeira mão de imediato. Lisandra Barbiero, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ronaldo. Eu agradeço vocês pelo convite de estar aqui falando de um assunto que diz respeito não só à minha família, mas à família de milhares de crianças e adolescentes que vivem hoje aqui no nosso país e que desfrutam desse amor real por meio da adoção. Você sabe que cada família deve ter alguma história para contar. Eu, por exemplo, tenho uma tia que foi adotada pela minha avó, não é? Irmã da minha mãe, e que a gente ama demais, a tia Nega. E cada família, acredito, cada família tem alguma história linda assim para contar de casos de adoção. Mas a Lisandra está aqui e eu quero já dizer em primeira mão por quê. Porque ela é filha adotiva, adotada aos 7 meses de vida, e ela acabou de escrever, não sei se acabou, faz tempo já, olha, não nascemos filhos, nos tornamos, o amor na adoção sempre vencerá o medo do abandono e do desamor. Também escreveu 15 lições de uma adotada para uma vida em equilíbrio. Bom, mas eu preciso apresentar mais ainda ela, servidora pública federal, jornalista, escritora, especialista em neurociências do comportamento e pós-graduação em educação infantil, é membro do grupo de trabalho de afinidade e raça do Senado Federal e escreveu 4 livros, esses 2 que já estão aqui e outros 2 ainda, é autora do conceito que envolve diferentes tipos de violência denominado bullying adotivo. É pesquisadora do assunto em nosso país. Lisandra, a gente conversou na Rádio Canção Nova dias atrás e agora estamos aqui nesse programa. Por que que você quer falar sobre adoção? É porque você é muito feliz por ter sido uma filha adotada? Também, e também porque eu acho que eu quero que mais crianças tenham a oportunidade que eu tive, de serem acolhidas por uma família, de crescerem sob o amparo de um lar. E existe ainda muito preconceito quando falamos de adoção, existe aí a criminalização da genética, né? O medo que as pessoas têm de colocar dentro de casa uma criança, um adolescente que não foi gerados por eles, existe aí essa criminalização como se a gente tivesse tendência a ter uma vida disfuncional, desvirtuosa, como se a gente fosse agir com violência contra os nossos pais em determinado momento da vida. Então, existe uma criminalização, existe um estereótipo que ainda precisa de ser desconstruído. E a gente só desconstrói isso levando informação e falando sobre. E é importantíssimo que você já acaba de dizer, porque vem ao encontro de fatos recentes que um fato que envolve um filho adotivo, adotado. Aliás, tem diferença adotivo, adotado? Alguma diferença? Não, é só em termos de adaptação de nome mesmo. Qualquer fato negativo que envolve um filho que foi adotado, aquilo sobressai de uma maneira, enquanto que a gente está falando aqui dos casos que eu diria, sei lá, quase 100% bem-sucedidos que a gente tem em nossa sociedade, em nossas famílias, não é? E é por isso que a gente vai entrar nesse assunto todo aqui. E você quis mergulhar no assunto, você quis especializar-se no assunto, Sim, é isso? É isso mesmo, porque quando criança eu sofri muito bullying pela minha condição de ser adotada e eu queria, de certa forma, falar sobre para que outros pais que hoje também acolheram crianças, adotaram crianças, que vivem hoje a realidade da paternidade e a maternidade via a adoção, porque a adoção é só uma forma, é mais uma via dentro do aspecto da parentalidade, não há diferença quando você se torna pai ou mãe, você é pai e mãe de uma criança. Então, eu sofri muito preconceito em razão da minha adoção. Posso dizer aqui que quando eu descobri que eu era filha adotiva, Ronaldo, eu tinha 7 anos de idade. Eu cheguei da escola, na minha casa tinha uns portas-retratos assim, e naquele dia em específico eu me vi diferente da minha família. Questões de raças não eram discutidas na minha casa, eu fui adotada por uma família branca. Então eu me vi diferente deles naquele porta-retrato e eu me lembro que tinha 2 retratos da minha mãe grávida. E aí eu me lembro que eu peguei os porta-retratos
escondi atrás das costas, assim, fui em direção ao quarto da minha mãe. Bati a porta, minha mãe falou, entra. E eu estava escondendo, minha mãe imaginou que eu estava trazendo alguma atividade escolar. Ela falou, minha filha, você trouxe um presente para mim? Eu falei, não, eu queria conversar com você. Aí ela, tá bom. Aí eu falei, por que eu sou assim? Já cheguei logo perguntando a ela. E minha mãe não entendeu a minha pergunta. Eu me lembro claramente da minha mãe franzindo a testa, tentando compreender. E aí foi quando, Ronaldo, eu cheguei com o meu braço, coloquei ao lado dela e refiz a pergunta. Por que eu sou assim, mãe? E aí minha mãe começou a chorar. Nesse momento, aproveitei, tirei os porta-retratos, coloquei na cama onde ela estava sentada e falei, aonde que eu estou na sua barriga? E ali minha mãe se assustou. Ela fechou os olhos, olhou para mim e falou, minha filha, eu não tenho nenhuma foto de você grávida, porque o tempo todo você foi gerada aqui no meu coração. Ela apontava para o coração dela falando para mim, você não foi gerada na minha barriga, no meu coração. Ali, Ronaldo fala que foi a maior confidência de amor que eu tive na minha vida. Porque a mãe da gente é sagrada. Você está me fazendo chorar aqui. A mãe, eu me emociono também quando eu conto, porque, de certa forma, foi um momento de muita intimidade entre eu e minha mãe ali. Ela me deu condições naquele momento de me sentir especial e de abraçar a minha história com muito amor. E como toda criança que, quando descobre algo novo, olha, meus irmãos tinham nascido da barriga, eu fui nascida do coração. Eu me senti especial. E como eu me senti muito especial e descobri uma novidade, eu quis espalhar para o mundo na minha inocência. E aí eu me recordo que eu cheguei na escola no outro dia e fui perguntar aos meus amiguinhos. Falei, olha, vocês nasceram da barriga ou do coração da mãe de vocês? A minha pergunta para eles não fazia sentido, porque todos na minha sala, naquela sala de aula... Para você, aquela pergunta e aquela partilha entre eles ali, era como uma celebração para você naquela hora, não é? Era uma celebração. Tipo assim, gente, eu estou aqui contando uma novidade para vocês. Eu nasci do coração da minha mãe. E vocês, nasceram como? E ali não fazia sentido para eles, todos na minha sala de aula, 7 anos de idade, falaram, não, a gente nasceu da barriga. Ronaldo, eu me senti ainda mais especial. Eu falei, gente, eu sou a única que nasci do coração. Que mágico isso. A adoção tem essa magia, né? Imagina, com 7 anos, a tua inocência em tudo aquilo. Inocência, e vendo eles falando, não, eu nasci da barriga. E eu me lembrando da mamãe chorando, falando que eu tinha nascido do coração. Eu falei, meu Deus, como eu sou especial. Olha a minha gestação, como aconteceu. E aí, cheguei em casa saltitante, muito feliz. No outro dia, para minha surpresa, quando eu cheguei na sala de aula, algumas crianças estavam assim, encostadas na parede, no corredor. Umas olhavam com um olhar desconfiado para mim, com um olhar meio de reprovação. E aí, quando eu cheguei na sala, que eu pisei realmente na sala de aula, tinha o quadro negro, né, naquela época. E aí estava escrito assim, em letras garrafais, em letras grandes, com giz de cera. Giz de cera, você é adotada. E aí, de repente, começou um a apontar para mim e falou, você foi encontrada no lixo. Ah, você era pobre, você era filha de traficantes, ninguém te queria, você é feia, você é adotada. E aí eu me lembro que eu estava ali, eu me senti, na verdade, hoje, conseguindo ter maturidade para olhar para aquela situação, eu estava sendo julgada pelo fato de ter sido adotada, na verdade. Eu estava sendo condenada ali. E naquela hora os teus sentimentos foram massacrados. Massacrados. Ali, foram amassados. Eu saí correndo daquela sala e fui em direção à coordenação. E ali eu falei para a diretora, eu me lembro que ela me acolheu no braço, me abraçava, eu falava, eles estão falando que eu sou adotada, que eu fui encontrada no lixo, que eu era filha de marginais. E a diretora também, vendo meu pranto ali, meu desespero, não teve palavras que pudessem me trazer conforto naquele momento. Eu lembro que eu abraçava ela com muita força. Cheguei em casa naquele dia muito frustrada, muito triste. O dia seguinte tinha sido bem celebrado? Bem celebrado. O outro foi uma tragédia, uma catástrofe de fato. E eu tendo que lidar com tudo aquilo porque eu não contei para minha mãe, eu não partilhei com ninguém. Minha mãe ficou sabendo disso quando eu escrevi meu livro. Por que eu não contei? Porque primeiro... Você guardou aquilo com 7 anos? Guardei aquilo com 7 anos.
foi um grande trauma na minha vida. A partir daquele momento, a minha personalidade, de certa forma, foi se moldando. Mas isso afetou você naquela sua infância progressiva ali? Sim, inclusive eu fui mudada de escola. Minha mãe não sabia por quê. Meu rendimento caiu. E ali eu tive uma certa resistência, eu fiquei com vergonha, veja, eu fiquei com vergonha, porque a gente para pensar assim, né, o sentimento de vergonha, a emoção da vergonha. A gente é levado a sentir determinadas emoções, sabe, Ronaldo? Quando você encontra no outro um acolhimento, quando o outro te acolhe, tem empatia com a sua história, ele leva você, ele desperta em você algumas emoções. A emoção desse acolhimento desperta em você a alegria, a satisfação, a autoconfiança. Ao passo de que, se você não encontra empatia no outro com relação à sua história, se você realmente é julgada, você é condenada, ele também faz você sentir determinadas emoções, as emoções negativas que nós falamos. Quais foram as emoções que eu senti? Eu senti a vergonha, eu senti o medo, eu senti a tristeza. Obviamente, tudo aquilo impactou a minha vida e as nossas principais memórias, elas são construídas na infância. Então, eu levei muito daquilo para a minha fase da adolescência e para a minha fase adulta. Você chegou a transferir esse sentimento de dor, de angústia com tudo isso para a sua família, para a sua mãe? Então, quando eu cheguei da escola, como se passou muitos anos, Ronaldo, eu me lembro que eu cheguei da escola e na minha casa tinha uma mangueira, um pé de manga que dava para o telhado. Eu subi, fui para o telhado, fiquei ali chorando sozinha, tentando entender um pouco daquilo, mas eu não queria contar para minha mãe. Por que eu não queria? Porque eu fiquei com medo. Né? Veja, quando você não tem acolhimento no outro, você sente medo. Eu fiquei com medo da minha mãe falar para mim que eu não tinha sido gerada no coração dela, que eu realmente tinha sido encontrada no lixo, que meus pais eram marginais, que eu tinha uma mãe diferente da dela, de que ninguém gostava de mim, de que ninguém me queria por perto, de que eu realmente era feia. Eu tive medo da minha mãe afirmar, falar, minha filha, olha, nascer do coração é justamente isso. E ali eu fiquei, para mim, eu chorei muito, minha personalidade mudou a partir daquele momento, ao complexo, né, a baixa autoestima, obviamente, atingiu o meu coração. Como eu falei, eu mudei de escola, minha mãe não soube os fatores, mas aí o meu rendimento escolar começou a cair. Tem alguns aspectos importantes nesse pouco que você já contou aqui para a gente. O despreparo da sociedade para lidar com a questão da pessoa adotada, no caso aqui, na escola, as crianças que no primeiro momento não entenderam quando você celebrou daquela forma, mas no dia seguinte, depois de processar, talvez comentar com ela, entre elas, em casa, não sei, voltaram com esse outro pensamento que foi um pensamento negativo, isto é, a sociedade não está ainda preparada para lidar adequadamente. Você ainda entende que hoje também continua assim ainda? Sim, naquela época, então, as crianças elas só refletiram no dia seguinte na escola comigo o pensamento do que elas receberam dentro de casa, ao conversar com os seus pais. Elas reproduziram o preconceito. Sim. Ainda hoje a gente vê essa reprodução acontecendo. Eu estava aqui em Brasília, em Águas Claras, e aí estavam duas pessoas conversando, falando sobre o caso que aconteceu lá em São Paulo, né, do adolescente que acabou agindo de violência com seus pais e ele tem a sua condição de ser adotado por aquela família. E aí uma falava para a outra assim, nossa, tá vendo que absurdo, ai, que jovem ingrato, por isso que eu falei com fulana de tal, para não adotar, porque olha aí o que vai dar. Então, as pessoas estão reproduzindo o preconceito, criminalizando a origem genética daquelas crianças. É preciso buscar informação. Quando você escuta isso, como filha adotiva, você escutando isso aí, como é que você se sentiu naquela hora? Primeiro que eu me apresentei ali, eu não fugi. Eu falei, olha, senhora, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E eu falo isso porque eu sou filha adotiva.
e eu amo a minha família. E ela ficou toda sem graça. Eu falei assim, olha, a gente tem, isso acaba sendo um desserviço que a senhora está fazendo. Porque a gente não pode pegar uma exceção, um caso isolado e colocar como regra. O que nós temos, de fato, eu posso relatar para a senhora aqui inúmeros fatos que eu conheço de filhos que foram adotados e que amam suas famílias e que vivem esse amor na sua realidade. E você poderia ter acrescentado inúmeros fatos de filhos biológicos que agem tal qual esse rapaz agiu com a família que o criou. Que na verdade é o que a gente vê, infelizmente, Sim. mais comumente aí Sim. na imprensa, né? Sim. E não há essa diferenciação Sim. quando vai ser relatado. Filho biológico Não agrediu fala, seus pais. Filho do mesmo sangue matou os seus pais. Sim, Então, por que sim. fazer essa distinção com a gente? Por que criminalizar ainda mais a gente? Eu acho, Ronaldo, que as Eu pessoas... tenho certeza que você está dando agora respostas para milhares de filhos adotados que sentiram a mesma coisa, que estão analisando essa situação, esse fato recente da mesma forma e que estão agora concordando com você. É exatamente isso que a gente precisa dizer para a sociedade, não é? São fatos... É um problema social, não é um problema pelo fato da criança ter sido adotada, do filho ter sido adotado. Essa violência praticada, doméstica, dentro de casa, filho contra pai, é um problema social. É um problema social. E diz respeito também, assim, do ponto de vista do psicológico de cada um, né, da personalidade de cada um. Quantas vezes você ama aquela criança, desde a tenridade você cuida e ela acaba se rebelando aí Sim. na juventude como de fato um rebelde, um agressor, um transgressor. Isso não é uma marca da adoção. Não, a pessoa que foi colocada ali à disposição para adoção, para ser adotada, ela não tem aí uma personalidade perversa, disfuncional. Não, a gente precisa realmente desconstruir esse estereótipo que ainda permeia essas crianças que estão hoje aí disponíveis para adoção. E a gente tem que repensar, o Ronaldo, e ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pronuncia, porque as crianças, elas podem não entender, mas elas acolhem aquilo. E aquilo interfere depois na autoestima delas, no desenvolver delas enquanto pessoa. E a gente tem que ter um olhar mais humanitário quando falamos de adoção. Porque, assim, o que leva as crianças hoje em serem colocadas em instituições de acolhimento? O que me levou hoje eu ter sido adotada por uma outra família? A gente tem que pensar assim, não foi eu, Elisandra, que provoquei isso. Eu não quis ser colocada para adoção. Alguém tomou essa decisão por mim. A minha genitora tomou a decisão de me colocar para adoção. E que bom que ela tomou essa decisão. Quantas crianças hoje não têm a mesma oportunidade que eu tive? Aliás, inclusive isto que nós recomendamos para qualquer genitora que não se sente capaz, que não se sente em condições, que rejeita aquela gestação, aquele filho que está dentro de si. Faça isso, ponha para adoção. Ponha para adoção. É a melhor atitude que você faz. Não cometa o crime do aborto. Ponha para adoção. É a melhor coisa que você faz. Tem tanta gente querendo adotar e as crianças esperando, os adolescentes esperando. Já a gente vai chegar aí também. Mas eu quero concluir esse bloco contigo. Estou olhando para a hora. Apenas para ainda finalizar essa tua história. E a sua mãe, ela percebia, a partir daqueles 7 anos, quando tudo isto chegou ao teu conhecimento e você viveu a experiência na escola, sua mãe percebeu que você mudou e ela de alguma forma, fez você entender isso também? Você percebeu que ela percebeu? Não. O que aconteceu, Ronaldo? Ela percebeu que eu mudei no meu rendimento escolar. No meu rendimento escolar, e ali eu não tive outra alternativa. Eu tive que ser mudada de escola mesmo, porque eu comecei a ter uns bloqueios, mas eu não falava para ela o porquê que eu não queria ir para aquela escola. Então ela pensou, bem, se eu mudar ela de escola, como era o meu interesse, era o meu desejo, vai ficar tudo bem. E de certa forma ficou no sentido de que foi uma fuga para mim também. Como aquilo tinha acontecido naquele ambiente específico, eu quis apagar aquilo da minha história. Então, eu fui colocada em uma nova escola, e aí ali eu fiz umas novas amigas, e ali eu quis apagar, mas obviamente que eu trouxe aquilo para a minha característica. De que forma? Eu buscava a validação das pessoas, eu buscava o reconhecimento, tudo eu falava assim. Eu tinha muito amor para todo mundo. Todo mundo eu queria que soubesse que eu amava demais. Então,
foi, de certa forma, depois daquele episódio. Mas só que naquele tempo, Ronaldo, as mães também não tinham essa orientação Sim. que hoje nós temos, esse apoio psicológico. É importante a gente dizer isso. Nossos pais, especialmente se a gente for olhar para 30, 40 anos atrás, não estavam preparados para tantas coisas. Não estavam preparados para tantas coisas. Então, assim, a minha mãe... A gente tem que se compadecer deles, tem inclusive. Se compadecer. Então, ela pensou, não, ela está assim, ela está tirando nota baixa, ela não quer ir para a escola porque ela simplesmente não quer mais estudar naquela escola. Então, vamos resolver o problema da Lisandra, vamos tirar ela da escola. E sem saber o que, de fato, me levou a esse rendimento escolar. Então, a gente tem que compadecer. Minha mãe, quando soube disso, ela me abraçou e falou, minha filha... Tadinha da minha mãe. Ela falou para mim, minha filha, por que você não me disse? Por que você não conversou comigo? Eu falei, mãe, você me perdoa. Eu pedi perdão a ela. Ela falou assim, eu teria te ajudado, eu teria ido lá na escola. Teria brigado. Eu teria brigado. Eu teria agido como uma leoa. Eu falei, mãe, você me perdoa? Eu pedi perdão à minha mãe. Eu falei, você me perdoa, mas naquele momento eu realmente fiquei com medo. Entenda o meu coração de criança também. E, de certa forma, quis poupá-la também, porque imagina... Porque você sabia da honestidade dela quando ela te falou aquilo no dia seguinte, no dia anterior, não é? Seria um trauma para ela e para mim. Sim. Então, de certa forma, eu com o meu olhar também de filha, eu quis poupar a minha família disso. Sim. Mas hoje eu deveria ter dito. Eu deveria ter falado, porque eu tenho certeza, como minha mãe me disse agora, passado 30 anos desse episódio, minha filha, eu teria ido lá na escola, eu teria virado uma leoa, por que você não me falou? Então, conversa. Ela só soube dessa história quando você escreveu o livro? Quando eu escrevi o livro, foi um choque para ela. Veja, eu vivi esse trauma aos 7 anos e minha mãe viveu esse trauma agora com 78 anos de idade. Então, foi um trauma para ela quando soube. Bom, esse bloco eu não queria que terminasse, mas precisa acabar agora. Mas daqui a pouquinho eu vou te perguntar qual foi o start para você escrever esse livro. Agora, 30 anos depois de tudo isso, né? Qual foi o start? O que tem nesse livro? O que tem nesse outro livro seu também? 15 lições de uma adotada para uma vida em equilíbrio. Está aqui na imagem, quem quiser pode ver. A gente pode mostrar depois. E a gente vai falar sobre, claro, mergulhar nessa temática da adoção, que você se tornou uma especialista no assunto. E é um assunto que, como a gente disse aqui, abrange praticamente todas as nossas famílias. Alguém tem alguma questão, algum familiar, alguém muito querido, que conhece alguém muito querido também, que é adotado, que é adotivo. A gente vai já falar sobre tudo isso. E vamos também trazer aqui as orientações devidas, o passo a passo para as adoções, que é algo necessário, é algo preciso. Há crianças, há adolescentes precisando ser adotados. Precisando de quem? De você, pai, de você, mãe, que tem esse coração cheio de amor aí para dar, para oferecer, não é? Vamos para o intervalo, a gente volta já aqui para a sequência do nosso Além da Notícia de hoje. O tema do programa de hoje é emocionante, mas ele também é complexo, ele também é de difícil abordagem, sobretudo para quem lida com ele diretamente, é a questão da adoção filial, não é, gente? A adoção de crianças, nós estamos abordando aqui, e eu estou tendo o prazer de receber aqui a escritora, a Lisandra Barbiero, que escreveu esses livros que a gente está mostrando aqui. Ela é filha adotiva e escreveu aqui, Não Nascemos Filhos, Nos Tornamos. Já eu quero perguntar para ela o que tem neste livro aqui, mas é preciso trazer aqui algumas informações, que a adoção é um processo complexo, a gente sabe que é realmente para quem pretende adotar. Quantos casos? Antigamente era mais simples, todavia tinha mais riscos, né? Os pais ou aquelas pessoas que não queriam a família daquela genitora oferecia já a criança, já dava na hora ali do parto no hospital mesmo, já acontecia aquela entrega. Hoje não, há um processo legal seguro, isso para o bem da criança, não é? Envolve diversas etapas, requer muita paciência, dedicação por parte dos futuros pais adotivos, e no Brasil existem muitas crianças e adolescentes aguardando por uma família. Sabe o número? São mais de 36 mil pretendentes. Hoje a gente tem... Não, pretendentes. Pretendentes à adoção. Sim. E de crianças hoje aptas para serem adotadas, para serem acolhidas, nós temos em torno de 4.300 crianças, e em situação de acolhimento nós temos aí no total quase 50 mil crianças que precisam aí de uma decisão se elas vão ser colocadas para adoção ou se elas vão voltar para sua família de origem.
Então explica para a gente já, aptas, 4.300, quer dizer o quê? Estão onde estão e estão prontinhas para serem... Para serem adotadas, ou seja, o juiz já tirou o poder familiar. Bem, essas crianças não podem retornar para suas famílias porque elas estariam sendo colocadas em perigo, em risco. Ou as famílias não querem e falam, não, é para adoção. Então, a situação delas funcional já está definida. Elas estão aptas para a adoção. Você que queira adotar, aí você vai ter que passar por um processo, né? Você vai procurar aí a vara da infância e da juventude do seu município, você vai se habilitar, vai frequentar as reuniões, vai passar por um processo psicológico, você vai se habilitar ao processo de adoção, aí vai sair ali o seu documento que você está habilitado e aí você vai esperar o seu telefone tocar, porque você vai estar habilitado, mas a criança vai chegar até você de acordo com os critérios ali que você colocou. Então, se você está habilitado e você colocou que você quer um recém-nascido, dessas 4.300 crianças, eu posso te garantir que menos de 5% vão ser recém-nascidos. Então, você vai lá para o final da fila. Agora, quanto mais flexibilidade você tiver nos critérios, mais rápido o seu telefone irá tocar e você vai estar com o seu filho nos braços. Então, assim, nós temos hoje, dentro dessas estatísticas aí de desse universo de 4.300 crianças, mais de 70% delas tem mais do que 4 anos de idade. Mais de 70% delas quase 50% delas são de grupos de irmãos. Então, se você for flexível, se está dentro da sua realidade de construção familiar, adotar crianças acima de 4 anos, crianças que sejam irmãos. Aí tem a questão da cor da pele, Ronaldo, que é muito importante a gente falar sobre racismo na adoção, né? Porque nós temos ali nos dados do Sistema Nacional de Saúde que 90% dos pretendentes à adoção, eles dizem ser indiferentes à raça, indiferentes à cor de pele das crianças. Mas quando a gente pega os dados desde 2009, quando o sistema foi implantado e aí permitiu que a gente tenha aí uma base mais consolidada das estatísticas, a gente tem que desde 2009 até agora, 5% apenas da adoção foram feitos por crianças negras. Então, se 90% dizem ser indiferentes à raça, por que só 5% foram devidamente negras que foram adotadas? Então, a gente tem que fazer essa reflexão daquilo que realmente você quer como construção familiar. Porque se você tem aí uma romantização da adoção, eu quero adotar recém-nascido, criança que se parece comigo, porque também 90% dos pretendentes são brancos, que tem uma pele clara, que tem olho verde. Nós vivemos num país miscigenado, né? Que a maioria da população aí é negra. Eu vou voltar tudo atrás aqui do que eu tinha planejado para esse bloco, porque eu preciso entrar nesse assunto já contigo, aproveitar que você já introduziu. Teve recentemente um médico aqui nesse programa, a gente estava falando de aborto, e ele disse que chegou uma paciente no consultório dele, e essa mulher tinha um arrependimento de ter praticado o aborto. E ele tinha sido médico dela anos atrás, e ele não havia aconselhado ela a abortar. Ela mudou de médico e abortou. Então ela voltou para ele arrependida, dizendo, o senhor foi o único médico que me disse a coisa certa a fazer e eu não fiz. Então eu gostaria de me redimir. Eu tenho era uma espécie de empregada dela, que está grávida, eu quero adotar a filha dela. Mas eu gostaria que o senhor fizesse o pré-natal. Que está grávida e que ela estava pensando em abortar e que ela queria impedir que a empregada abortasse, adotando a filha. E então ele disse para ela, ela disse, e eu venho aqui para o senhor fazer o pré-natal dela. O senhor pode? Posso, mas eu queria só saber de uma coisa, que o senhor me dissesse se a criança tem problema ou não, porque essa vai ser a condição para eu adotar. O médico disse, saia do meu consultório agora. É um exemplo que trago. Mas conheço outros casos. Não estava pronta. Tá. Mas ela depois voltou no dia seguinte e ela adotou a criança, independente de como viria. Ela voltou no dia seguinte para o consultório dele. Voltou. Isso me fez ela pensar. repensou. E eu conheço 2 casos de 2 pessoas. Uma que adotou já uma criança e disse, eu quero adotar aquela porque ela é especial. Que ela está com deficiência, porque ela precisa mais. E conheço o caso de uma outra senhora, de 50 e poucos anos, disse, estou convencendo meu marido, a gente quer adotar, mas eu quero adotar uma criança especial. São exemplos de amor, de generosidade autênticos.
E que vai justamente de encontro ao que você está nos trazendo aí agora, de pessoas que põem em condições. Que põem em condições, exatamente. O quanto preparado está para realmente viver a maternidade, a paternidade, né? Porque por vias biológicas você não tem como fazer essa classificação, né? Como que você vai receber o seu filho, independente da forma como ele vier. Então, por que na adoção você realmente tem que fazer essa classificação? Então, a gente precisa realmente se preparar. Se você... Ronaldo, eu falo o seguinte, para quem está pensando em adotar. Não adote se você não quer ter filhos de verdade. Porque você que está aí pretendendo, que tem o sonho de adotar, se você se habilita ao processo, você vai ter um filho de verdade. Então, você vai ter uma criança que vai passar pelas birras da infância, você vai ter um adolescente que vai passar pelos problemas da adolescência, que vai ter todo o seu temperamento, sua personalidade, seu caráter. Então, se você não quer ter filhos de verdade, você não adote. Porque você só vai adotar se você realmente quer ter a experiência do que é ter um filho. Porque existe uma romantização, né? Se você espera da criança que foi adotada um comportamento de santidade em tudo, né? Não vai dar problema isso, porque ela vai ser boa para mim nisso, porque ela vai compensar o gesto que eu fiz. Não, não. Nós estamos falando de criança, nós estamos falando de adolescentes, como qualquer outro. Então eu falo, se você realmente não quer ser pai, não quer ser mãe, não adote. Não adote, porque as crianças que hoje estão ali em situação de acolhimento são crianças reais e que precisam de pais reais, que vão educar, que vão orientar, que vão ensinar, que vão amar. Vai exigir paciência, porque ser pai e mãe exige paciência. E você sabe que eu escutei uma outra coisa? Que se você não é um bom pai ou uma boa mãe de um filho biológico, se você não tem tempo para aquele filho, se você não brinca com aquele filho, se você não se dedica àquele filho, não está atento à educação daquele filho, você não está preparado para ser pai também de um filho adotivo. Não, claro, porque requer a mesma coisa. E talvez requeira até mais, porque a gente sabe que o filho adotivo, que chega a partir de determinada idade, ele chega já com uma história. A gente estava conversando aqui que pode ter sido uma história de muita machucadura. A adoção tardia. Sim, e ele vai precisar de muito amor, não é? Muito apoio psicológico. E você também se prepare. Muita atenção. Muita atenção, porque a gente tem que entender que na adoção tardia existe essa particularidade, né? A criança já vem com uma história, às vezes uma história em família complexa de violência, de vulnerabilidade. Então é necessário que você também que esteja aí se preparando para a adoção tardia, que você de fato busque apoio psicológico, se fortaleça emocionalmente, porque você vai precisar de ser amparo e apoio para essa criança que você está aí querendo acolher. A partir de que idade é considerada a adoção tardia? A partir de 3 anos de idade. 3 anos de idade. Já é adoção tardia. Tem alguns pesquisadores que consideram até a partir de 2 anos, tá, Ronaldo? Mas, em geral, aí, a partir de 3 anos de idade já seria adoção tardia. E até que idade se pode adotar? Até que idade daquela criança se pode adotar? Criança ou adolescente? Até 18 anos incompletos. Sim. Né? O adolescente, ele fica na instituição de acolhimento até os 18 anos, até 17 anos e 11 meses. Então, até 17 anos e 11 meses, ele estaria aí apto para a adoção. Isso, a gente sabe aí que fazendo o recorte, Ronaldo, nós temos que criança é até 12 anos de idade, né? De 0 a 12 anos de idade é considerado uma criança. E adolescente, nós temos aí esse recorte de 12 até 17 anos de idade. Então, a adoção tardia, ela é muito mais rápida, o processo, porque são poucas as pessoas que querem assumir essa responsabilidade. Mas graças a Deus que tem gente também com esta vocação, com esse chamado. E é importante que haja pessoas também para adotarem esses adolescentes. Esses adolescentes. E por que há poucas adoções de adolescentes? Justamente por conta do preconceito. O preconceito de que ele teve uma história, de que vai ser mais difícil a adaptação dele na nova família, de que ele vai trazer problemas, de que ele vai ser um adolescente que vai ser revoltado pela sua condição. E nós temos nas histórias que isso é totalmente uma inverdade, porque esses adolescentes que eles são acolhidos pela família, eles têm sim condições, tal qual a criança em pequena idade acolhida, de ter vinculação
de amor e parentesco com os seus familiares, porque o amor se dá com a convivência diária, é com a decisão de você acolher, de você realmente assumir o seu papel de pai e de mãe, de zelar pela orientação e o amor daquela criança. Inclusive, Ronaldo, quando a gente vai ali na interpretação, né, da palavra adoção, que vem do latim adoptare, que é inclusive o que nós lançamos agora, que tem como objetivo trabalhar o orgulho das famílias por meio da adoção, seguindo o nosso perfil lá na Adoptare Oficial. Repete pra gente aí, Adoptare. Adoptare, com P mudo. Só acrescenta o P no meio e o R no final, Adoptare. Adoptare Oficial. Lá a gente está trazendo depoimentos de filhos que foram adotados, depoimentos de pretendentes. A gente trabalha também alguns presentes afetivos, tá? Para trazer orgulho. Por exemplo, esse símbolo aqui que eu estou usando, Ronaldo, é o símbolo da adoção. É o triângulo entrelaçado pelo coração. Explicando ele, o triângulo seriam aí os 3 lados que fazem a adoção. A família biológica, a família que, do ponto de vista jurídico, eles usam aí a nomenclatura, a família substituta. Eu tenho um pouco de ressalva a essa nomenclatura, mas seria aí a família adotiva, a família acolhedora, a família substituta e o adotado, e entre eles o amor, porque a gente não pode esquecer o passado. O direito à história pertence à criança, né? A gente vê muitos adotados aí revoltados porque foram omitidos dele, foram negados deles o direito a saber a sua história, né? Então, se você é adotada, saiba que se você acolheu, se você é pai por via de adoção, saiba que pode chegar um momento que o seu filho vai querer buscar saber quem são seus pais, e você não, são seus pais biológicos, e você não vai perder o status de pai, não vai perder o amor, né? Pelo contrário, abrace ele, apoie ele. Já há um consenso quanto ao momento adequado para se falar para um filho adotivo que ele é adotado? Não há um consenso, Ronaldo. Eu fui despertar para isso aos 7 anos de idade, tem crianças que despertam isso para 5 anos de idade, tem pais que preferem aguardar um pouco mais. Eu acredito que de acordo com a realidade de vida de cada um, você que é pai, você que é mãe, você vai saber o momento de poder dizer ao seu filho, mas diga, porque a verdade, por mais difícil que seja, ela deve ser dita com amor. E ninguém melhor do que você, que está aí cuidando do seu filho, que sabe das angústias dele, para poder dizer a ele a verdade da história dele, de como que ele foi parar na sua família, de como dar a ele explicações do que significa a real adoção. A gente está falando aqui de casos dos filhos adotados que são bastante diferentes, tem que se estar preparado para lidar com tudo isso, mas há casos de filhos adotados que se tornam tão semelhantes à família, a filha que se torna tão semelhante à mãe, parece que até fisicamente elas se assemelham, em tudo também. Há casos assim, não é? Há muitos casos assim. No meu caso foi um pouco diferente, porque eu fui adotada por uma família branca. Mas a adoção, ela acaba sendo esquecida na nossa casa também. Eu vou confessar aqui para você. Quando eu escrevi esse livro aí, Não Nascemos Filhos, Nos Tornamos, Ronaldo, eu cheguei para minha mãe, ninguém sabia que eu tinha escrito, eu esperei escrever justamente para não ter interferências de fora. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu escrevi um livro. E ela falou assim, nossa, que bom, minha filha. Sobre o que você escreveu? Eu falei, sobre adoção. A minha mãe falou assim, nossa, mas de onde que você teve essa inspiração? Aí eu falei, mãe, da nossa vida, da minha vida, da nossa realidade. Ela falou assim, eu até esqueço que você é adotada, menina. Então, assim, podemos dizer também que realmente essa é a regra. É a regra, porque a vinculação afetiva é tão forte, porque a adoção, na verdade, ela é só um movimento, né? Ela não é uma coisa constante, que fixa na sua história. Ela só foi um movimento, ela foi um meio para que você hoje pudesse existir em história e em vida na sua família. Então, a partir do momento que você realmente, que a adoção já cumpriu ali o seu papel, a formalização do processo, ela deixa de existir e você vivencia o que é ser família na prática.
Quero voltar aqui no outro assunto. Você falou aqui também das 4.300 crianças aptas, mas falou de 50 mil em estado de... Acolhimento. Em situação de acolhimento. Porque o que acontece, Ronaldo? Muitas, por exemplo, a mãe que não está em condições financeiras de cuidar do filho, e aí chama-se o conselho tutelar e vê que aquela criança está em situação de risco, e aí faz a comunicação para a vara da infância vai lá e realmente o juiz determina aquela criança por um período para ficar em uma situação de acolhimento. E realmente essas situações são aquelas calamitosas? São. Porque jamais alguém tiraria um filho de uma família se realmente o filho não estivesse correndo risco, né? Com certeza. A justiça só age realmente Sim. em situações realmente em que a criança está sendo colocada em risco, Sim. seja na sua integridade física, emocional ou psicológica. Sim. Né? E sexual, muitas vezes. Então, aí em situações assim, que a mãe perdeu o emprego, está desempregada e não tem, e a criança está passando fome, e aí recebe uma denúncia, e pega aquela criança, leva para a instituição de acolhimento, e aí faz um trabalho junto com aquela mãe, vamos ver se ela consegue, se ela vai ter condições emocionais, financeiras para cuidar daquela criança, vamos ver se alguém da família vai aparecer para falar, não, deixa eu tomar conta, enquanto a situação ali não está se resolvido, porque assim, a justiça, o Ronaldo, ela sempre tenta fazer com que a criança, ela não perca os vínculos, as origens aí biológicas. Então, há sempre um interesse por detrás para que a criança retorne à sua família biológica. Em casos excepcionais, é que elas são colocadas em adoção. A gente sempre ouve falar desses abrigos, mas a gente não conhece. Eu não conheço nenhum desses abrigos. Eles fisicamente existem nas cidades? Eles existem e eu vou falar para você. Esteja preparado, Ronaldo. O dia que você quiser conhecer uma instituição de acolhimento, você esteja preparado, porque você sai dali realmente querendo levar 10 com você. Assim. Não tem braço para você, porque tem crianças, principalmente as maiorzinhas, assim, de 4, 5 anos, que elas ficam na expectativa de quando chega alguém lá é para buscar. Então, tipo assim, vai ser meu pai que vai estar entrando, vai ser minha mãe. Aquilo que a gente já viu em filme é real. É real, Eles ficam ansiosos. Ansiosos, eu já passei por isso. Ronaldo, a criança pegou na minha perna e falou, tia, me leva para sua casa, eu quero ser seu filho. Nossa, realmente, tem que estar preparado, mas essas instituições, elas existem, inclusive você pode conhecer. Essas crianças que estão ali vivem muito, assim, essas instituições, elas vivem muito também da solidariedade, do voluntariado. Né? Então, muitas delas passam necessidades também. Aquelas crianças precisam de comer, gente. Elas precisam de higiene, de materiais de higiene. Mas esses abrigos, por quem são sustentados? É pelo governo, poder público? E muitas por iniciativas filantrópicas também. Também. Mas o poder público não supre a real necessidade daquelas crianças, tá? Então, é importante, já que você está abrindo a oportunidade para isso, Ronaldo, que vocês conheçam essas instituições de acolhimento. Na sua cidade, com certeza, vai ter uma. Procure saber o que eles estão precisando, converse com o diretor lá dessas instituições e veja de que forma você pode ajudar. Seja com dinheiro, seja com mantimento, seja com roupa. O diretor dessas instituições que conhece a realidade daquelas crianças vai poder te dar uma orientação melhor e certamente você vai poder também ajudar, se colocando aí como padrinho dessas crianças. E eu posso te perguntar como é que funcionam essas instituições no dia a dia que abrigam essas crianças? Aliás, eu vou te perguntar já isso, mas vamos deixar para o próximo bloco, esse aqui já acabou também. Tudo bem. A gente vai continuar aqui agora, já, no próximo bloco, conversando com a Lisandra, que está trazendo para a gente aqui realmente um grande presente no dia de hoje, uma compreensão, não é? Sobre essa questão da adoção. E que bom que a gente está conversando com você, que é uma filha adotiva feliz, grata, com uma história linda, e que relatou isso no livro, e que está nos fazendo refletir, tornou-se especialista na questão, está nos fazendo mergulhar no assunto com amor, assim. Você está sendo um banho de amor aqui para a gente, né? Obrigada. A gente vai para o intervalo, voltamos já. O Além da Notícia desta noite está abordando o tema da adoção. E é importante recordar que no último dia 25 de maio passado, a gente celebrou o Dia Nacional da Adoção. E é um tema sempre importante para a gente trazer aqui a reflexão. A conscientização quanto ao tema da adoção é necessária demais.
para que a gente celebre, mas para que a gente também vá tirando tudo aquilo que é paradigma, né? Tudo aquilo que é incompreensão. E eu estou com uma foto linda aqui agora no nosso painel. Ô, Lisandra, que foto é essa? Essa daí é o que eu chamo de 3 gerações de amor. É a minha mãe, eu e a minha filha. Ronaldo, eu olho para essa foto e me emociono muito, porque a minha mãe... minha mãe perdeu Qual o nome dela? Heloísa. Quantos anos? 79 anos de idade. Mas a senhora está muito linda, viu? Ela é muito linda, cheia de vida. Minha mãe perdeu um filho biológico tem um pouco mais de um ano. E ela fala assim, minha filha, ela me abraça e fala que bom que eu tenho você na minha vida, porque os seus filhos me dão alegria e força para continuar vivendo. Então a adoção, gente, ela permite isso daí, ó, a construção de vínculos de afeto, de amor. Minha mãe se tornou vó comigo. É comigo que a minha mãe está passando por essa experiência linda de maternar também pela segunda vez, porque a avó também, ela materna, ela tem essa sensibilidade de ser mãe também 2 vezes. Você sabe que enquanto você falava, eu me recordei da nossa conversa no rádio semanas atrás. Tudo isso está me fazendo recordar agora que o tema da adoção é desde quando existe o homem, não é? Desde quando existe um homem. A família, se a gente pegar ali na origem lá dos clãs, das primeiras tribos, Ronaldo, a gente tem que a família, ela era desigual em parentesco consanguíneo, mas igual em costumes, tradições e religião. Ou seja, eram esses fatores de similaridade que faziam com que você se transformasse numa grande família. Então, assim, você tem essa maneira de pescar, você tem essa maneira de caçar, você faz esse culto religioso. Então, nós temos essas similaridades que nos unem, nós formamos uma grande tribo, nós formamos uma grande família. E a adoção, do ponto de vista da parentalidade, ela também é uma prática milenar, que ela foi se aperfeiçoando com o passar do tempo. Antes, por que a gente tem que, ainda hoje a gente tenta romper com essa questão de que a adoção, ela é um ato de caridade. Porque na antiguidade também, a adoção, ela era praticada como uma forma de você, os gregos utilizavam como uma forma de você se limpar. Né? Então, você está fazendo um ato de limpar espiritualmente, acolhendo uma criança que não tinha aí o seu sangue, que não tinha os seus laços. Então, por isso que vem essa história de caridade que a gente tenta romper, porque a adoção ela é uma prática milenar que também foi se transformando ao longo dos anos, até a gente ter esse entendimento hoje da parentalidade. Então, a adoção ela também foi se moldando com o passar dos tempos, até a gente ter hoje ela como uma via para você exercer aí o seu sonho de ser pai, de ser mãe e dar uma família para uma criança. E a gente tem, trazendo aqui para o ponto de vista da espiritualidade, a gente tem na família de Nazaré, na Sagrada Família, esse exemplo, né, da adoção, porque nós sabemos que São José foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus aqui na Terra. E nós temos lá no Evangelho de São Mateus, quando José soube que Maria estava gestante, ele quis abandoná-la. Foi quando o anjo apareceu a ele e falou, José, não tenha medo. Aquilo que a criança que Maria está carregando, está gerando, ela veio realmente do Altíssimo. E cabe você, José, receber Maria como esposa e caberá você dar nome a Jesus. Nós sabemos que quem declarava o nome à criança era o pai, era o gene paterno. Então, o anjo, naquele momento que falou, não tenha medo, você vai assumir a responsabilidade de ser o pai de Jesus aqui na terra e você vai anunciar o nome da criança, ou seja, dando a validação a José de que ele realmente era o pai de Cristo aqui na terra, porque Deus também escolheu a adoção como uma forma parental para que Jesus, durante a sua vida terrena, ele crescesse e desfrutasse da alegria de ter uma família.
também agora da parte de pai, Jesus é filho adotivo. Jesus é filho adotivo. Então os filhos adotivos sintam-se felizes também. Exatamente, nós temos na família de... Olha a grandiosidade de Deus para conosco, mostrando que a adoção é uma forma, sim, válida de construção de vínculos de afeto. Ele escolheu na família de Nazaré, que para nós é o símbolo de amor da família, mostrando que a adoção ela é uma prática milenar. Nós temos na família de Nazaré isso, né? Que a adoção é uma prática milenar e que inclusive foi a forma que Deus também nos escolheu para mostrar que é o amor que nos une, não é o sangue. Então, que a decisão de você acolher, como São José acolheu Cristo verdadeiramente como pai, e Cristo também, São José acolheu Cristo verdadeiramente como filho, e Cristo também acolheu em seu coração São José como pai, inclusive se espelhando no pai para ser um construtor. Nós sabemos disso. Perfeito. Não, e olha, e desenvolveu aquilo que aprendeu com José. Aprendeu aquilo seu pai. E Ofício. esse reconhecimento, as pessoas quando Jesus caminhava e falava, não, mas não é Jesus o filho de José? Então não existia dúvida. Filho do carpinteiro, está ali narrado. Então não tinha dúvida de que José era realmente pai de Cristo. Todo mundo que nasce, Ronaldo, ele nasce para ser filho de alguém. Então, Jesus também nasceu para ser criado e educado dentro de uma família. Então, a gente tem que repensar o nosso preconceito e saber que as crianças hoje que estão aí em instituição de acolhimento, elas nasceram para ser filhos de alguém. Instituições de acolhimento. A gente terminou o último bloco falando sobre elas, não é? O que você pode nos falar? Como é que elas funcionam no seu dia a dia com essas, digamos assim, essas 50 mil pessoas aqui em situação de acolhimento, sejam crianças, sejam já adolescentes, que frequentam essas instituições no Brasil inteiro, não é? No Brasil inteiro. Esse número de 50 mil está no Brasil inteiro. Como é que funciona no dia a dia essas instituições? Então, elas têm a rotina delas. Imagina uma grande casa com muitas crianças. Você tem que ter rotina, você tem que ter disciplina. Ali tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem educadores, tem pessoas que são responsáveis por limpar a casa, por organizar, por dar banho nessas crianças, porque algumas são de poucas idades, por orientá-las. Elas têm uma rotina de uma casa, digamos assim. Então, elas têm horário para levantar, para tomar o café, elas têm horário... Frequentar a escola, elas frequentam. O ônibus escolar da prefeitura passa, pega essas crianças e levam para a escola, porque, inclusive, se não fizesse isso, estaria descumprindo a nossa própria Constituição. Eu já fui, em algumas instituições, e quando você entra assim, há uma expectativa nelas de que você pode ser a pessoa, o pai ou a mãe delas. Então, elas têm, inclusive, algumas até se exibem, sabe, para chamar a sua atenção. Elas sabem que elas estão ali, as maiores, né, que eu estou falando, elas sabem que elas estão ali por conta de situações que a levaram a estar naquele lugar. Elas sabem que elas não podem ficar com suas famílias de origem por algum motivo e que elas estão na expectativa de serem acolhidas para um novo lar. Então, obviamente, quando você... E é o que eu falo também, né? A instituição de acolhimento, por mais que as crianças ali estejam recebendo assistência, que tipo de assistência, Ronaldo? Comida, higiene, orientação, tendo um teto para dormir, uma cama para deitar. Por mais que elas estejam ali sendo cuidadas, aquele lugar não é uma casa. Não é uma família, não é um ambiente adequado para uma criança crescer. A criança ela tem que crescer dentro de uma família. Mas enquanto não tem uma família, elas têm que serem cuidadas e crescer dentro de algum lugar. E aí, então, entra as instituições de acolhimento. Elas têm rotina, elas têm lazer, tá? Tem, nos sábados, assim, algumas levam para passear, onde tem praia, para poder ver a areia, para ir em um parquinho. Até porque é preciso cumprir o dispositivo do artigo 222 da nossa Constituição, que diz que é um direito da criança a convivência familiar e comunitária. Elas precisam de saber que existe mundo, que existe pessoas, que existe vida para além da Constituição. Porque se elas ficam só naquele lugar, elas acabam ficando à margem da sociedade. Então, existe sim uma rotina estabelecida por cada instituição para que as crianças realmente se sintam efetivamente participantes da sociedade como um todo. Tá, vamos seguindo aqui ainda. Agora eu vou falar
do seu livro. O que você colocou nesse livro? Tudo que nós já conversamos aqui está no livro? Tá sim nesse livro. Esse livro nasceu, Ronaldo, quando eu me descobri gestante, tá? Quando eu me descobri gestante, eu me lembro que eu falei para o meu marido, foi a primeira pessoa, a gente vibrou e aí enquanto ele foi telefonar para os familiares dele para dizer, eu fui para o quarto chorar. E ali eu chorei e me senti muito culpada. Eu falei, gente, eu estou gestando, eu não estou adotando. Eu tô gestando. Por quê? Porque eu me lembrei do tempo em que eu era adolescente e eu compartilhava com as minhas amigas do meu desejo natural de casar, ter filhos. E sempre quando chegava a minha vez de fazer essa partilha também, eu era cobrada, no sentido assim, mas você não vai adotar também? Como se eu tivesse uma dívida com a sociedade por eu ter adotado, tendo que reprisar a minha história. É óbvio, eu penso em adoção também? Penso, mas não vai ser por dívida e nem por compensação. Nós, filhos que somos adotados, muitas pessoas cobram de nós determinados comportamentos justamente por conta desse ar de que a adoção seria uma caridade, né? Então, a gente não tem dívida com ninguém. O que leva, por exemplo, aí eu falo, eu sou adotada, e a pessoa fala assim, nossa, sua mãe deve ser uma pessoa muito boa, ela deve ter um coração muito bom. Não, a minha mãe não é boa porque ela optou pela adoção. Ela não tem um grande coração porque me adotou. Não, gente, ela só quis ter mais filhos, por isso que ela optou pela adoção. Inclusive, Ronaldo, minha mãe aos 79 anos de idade, ela fala que o único arrependimento da vida dela foi de não ter adotado mais. Ela fala, meu Deus, eu podia ter adotado mais. Eu podia ter tido mais filhos, eu podia ter tido uma família maior. Então, fica aí também, a partir da minha mãe, do que a adoção significa para a vida dela, né? De que ela fala, o único arrependimento que eu tenho na vida foi de não ter adotado mais, porque eu podia ter tido uma família maior, eu podia ter tido mais filhos. E ali eu senti uma culpa muito grande e eu falei, gente, isso está errado. Eu tenho que vibrar, eu tenho que estar feliz. Por que eu tenho que ter culpa por não estar adotando? Porque as pessoas colocam esses tipos, porque isso é um preconceito também que se coloca, uma pressão psicológica que se coloca sobre nós. As pessoas que são adotadas, elas podem também, Ronaldo, ter liberdade para construir suas famílias pela gestação biológica. Até porque a gestação ela é só biológica, enquanto que a maternidade ela é emocional. Nem toda mulher que gesta, ela efetivamente cumpre a função e o papel ali de mãe. Mas toda mulher que materna, ela sim cumpre o papel de mãe. Então, não existe essa diferenciação, são só vias, são só meios para se tornar filhos. E ali eu escrevi sobre preconceito, eu escrevi sobre adoção no campo da espiritualidade, eu escrevi sobre racismo, porque quando nós falamos de adoção, nós falamos de uma pauta racial, como eu citei os dados aqui. Eu conto um pouco da história, de como eu me descobri filha adotiva, eu falo sobre a importância de ter um sobrenome. Sabe, Ronaldo, eu olho meu documento assim de identidade, eu olho ali, Lisandra Melo Barbiero, nossa, aquilo me liga na minha família, eu sinto uma alegria enorme em ter um sobrenome, e ali eu resgato a origem do sobrenome. Como é importante você ter a sua assinatura, né, da sua família, quanto que isso te liga, realmente você passa a ser filho, inclusive isso é a condição da adoção, né? Quando você pega ali na tradução do latim, que é adoptio, que é você assumir a condição de, a partir do momento que você passa pelo processo de adoção, você assume a condição de filho, você se torna-se verdadeiramente filho. Então eu fiz essas reflexões, é um pouco isso que você vai encontrar aí no meu livro. O que você considera que é essencialíssimo, capítulo essencial desse livro? Na perspectiva de que meu sobrenome me trouxe uma nova realidade de vida, e a questão daí do racismo na adoção, porque eu sou uma pessoa negra, que fui adotada por uma família branca e que nós vemos que o empecilho da cor realmente se torna assim, um empecilho para que muitas crianças hoje tenham uma família. Isto é, você não passou por isso, mas você sabe que, inclusive por dados, é um impedimento hoje ou é um problema hoje? Ainda é um problema Sim. hoje, porque apenas 5% das crianças que foram adotadas são negras. Vamos lá.
Esse teu livro aqui e também o 15 lições de uma adotada, que vamos falar daqui a pouquinho no próximo bloco, estão na Amazon? Estão na Amazon. Aqui Os também dois. você encontra na Adoptare. Adoptare. Oficial. Ok. Uhum. Perfeito. Esse bloco vai acabar aqui agora. No próximo bloco eu quero tocar rapidamente nesse aqui, 15 lições de uma adotada para uma vida em equilíbrio, e também algumas questões, orientações técnicas para pessoas que, assistindo o nosso programa hoje, estão pensando assim, eu acho que eu estou sendo chamado a adotar, não é? E daqui a pouquinho algumas orientações, indicações, passo a passo, o processo todo, ok? Intervalo. O tema do Além da Notícia de hoje é a adoção e eu estou falando com uma filha adotiva que estudou o assunto e que está hoje aqui nos apresentando também em forma de livros. E a gente está tendo um enorme prazer de conversar com a Lisandra Barbeiro. Lisandra, eu voltei prometendo falar sobre 15 lições de uma adotada, que é um livro seu. O que você pode falar sobre essas 15 lições aqui? Esse bloco, aliás, vai ser mais breve. Vou te pedir também que seja um bate-bola, muitas coisas, para a gente aproveitar bastante outras questões. Ronaldo, a gente tem muitas dúvidas nas nossas vidas, né? Aqui eu escrevi 15 lições de uma adotada, mas esse livro não é só para quem vive a realidade da adoção, é como um todo. Porque às vezes a gente acaba expondo as lições que nós aprendemos por determinados desafios que a vida nos impõe. E a gente vive nessa batalha, né, contra o caos em busca do equilíbrio. Por isso que Deus nos fala ali, né, revestir-vos da armadura, estejam prontos, porque a gente tem que estar sempre pronto para a guerra, para guerrear, matar realmente um leão por dia. E esse livro saiu desse contexto, do olhar para dentro de si, de você realmente travar uma batalha contra o caos, contra os julgamentos das pessoas, às vezes a gente perde muito tempo se lamentando por aquilo que nós não tivemos ou por aquilo que nós queríamos ter tido e a gente acaba esquecendo de agradecer por aquilo que nós temos hoje. Então aqui eu partilho muito do que eu aprendi ao passar por situações em que a minha adoção ela teve um protagonismo. E ali eu aprendi muitas coisas com julgamento, com preconceitos, com apontamentos. E eu decidi escrever em termos de lições que eu aprendi para resgatar e restabelecer a paz e a harmonia comigo mesmo. Tem um outro livro seu que não está aqui agora não. É A Incrível Descoberta de Aninha. Fala rapidamente sobre ele. É um livro infantil que conta a história de uma criança de cerca de 7 a 8 anos de idade, que ela descobre que é filha adotiva e ali... Está ali na tela. É um livro muito lindo, a gente vai lançar ele ainda, tá? Vão estar disponível na Amazon. Ah, então não está lançado? Não está lançado, isso aí é uma novidade. Uau! Nós vamos lançar ele, mas a Aninha, ela descobre que é filha do coração, filha adotiva, e ali ela quer falar com os amigos, ela quer falar para outras crianças que toda forma de construção familiar, ela deve ser valorizada, apoiada e, sobretudo, respeitada. Essa é a mensagem da Aninha para você. Quero me ater contigo sobre questões mais técnicas e orientação para as pessoas agora, né? Principais critérios para alguém que quer adotar. Ser maior de 18 anos de idade, ter uma diferença aí de 16 anos com relação à criança ou adolescente que você pretende adotar, ter condições emocionais, físicas, psicológicas, condições financeiras, buscar aí a vara da infância e da juventude, participar dos processos de formação e avaliação psicológica, preencher o formulário, dar entrada ao processo, aguardar o processo de habilitação e aí você aguardar então toda essa espera, toda essa gestação afetiva até o seu telefone tocar e é o seu filho nascendo. Acesse aí o site do Conselho Nacional de Justiça, lá tem a série de documentações que você precisa apresentar quando você buscar a vara da infância e da juventude para iniciar o processo. Tudo muito fácil, muito simples e bem didático também. Tem que ter ficha limpa também, não é? Também, Sim. também. Sim. E eu estou vendo aqui, e esse estudo social e psicológico da pessoa é importantíssimo. Não, é extremamente. Precisa ser alguém em estado psicológico e saudável, né? Na verdade, isso deveria ser um critério para todos os tipos de pai, né? Sim. E mãe, porque a gente vê aí muitos pais despreparados. Isso não é só uma realidade da adoção. Então, a gente precisa, quando a gente pretende assumir a responsabilidade como pai e mãe de uma criança, a gente tem que estar preparado, né? A Bíblia nos ensina que filhos são como flechas na mão dos pais. Então, a gente precisa de saber para onde que a gente vai apontar essas flechas e para isso você precisa de ser bem coordenado, ser bem preparado e orientado também.
Vamos agora falar de dúvidas frequentes também que as pessoas têm. Por exemplo, é possível colocar o filho para adoção anonimamente? Sim, é possível. Inclusive, essa daí foi a grande inovação que a lei da adoção trouxe, que é a entrega voluntária, né? Você pode ir lá, entregar o seu filho sem que você seja exposta, né, por esse ato, assim. Os dados dos pais biológicos são mantidos em sigilo? Devem ser mantidos? Devem ser mantidos em sigilo, inclusive são, porque a partir do momento em que existe aí a destituição do poder familiar e existe a outra família, né, a família que a justiça chama de substituta, e entra com um processo pedindo o poder familiar sobre aquela criança, todos os dados relativos, todos os vínculos biológicos que aquela criança mantinha com a sua família de origem, eles são retirados. É como se a criança não tivesse qualquer vinculação, ela não tivesse mais história com aquela família, com a sua família genitora. Então, toda a história da criança passa a ser, então, com aquela família que está acolhendo. É possível que os pais biológicos ou familiares intervenham no processo de adoção? Não é possível. Uma vez que existe aí a perda do poder familiar, a criança não tem qualquer vinculação com os seus genitores. Não é possível que todo esse processo já foi feita uma conversa, uma tratativa antes. Foi colocada em adoção, a criança foi adotada, não tem qualquer chance da família biológica ou genitora recorrer daquela decisão. Ela já perdeu o poder familiar. A pessoa que quer adotar pode escolher sexo, cor, idade, etnia do adotado? Pode. Pode? Pode. Imaginei que não. Sim, porque a pessoa que está disposta, que ao preencher ali o formulário, porque, assim, a pessoa idealiza a família que ela quer construir. Então, para a sua realidade, ela tem o sonho de ter uma menina, por exemplo. Então, ela vai colocar ali no processo que ela quer adotar uma menina de até 4 anos, uma criança que seja branca, uma criança que seja negra. Sim, tem essa particularidade ali. É um direito da pessoa. Até mesmo para não ter, por exemplo, aquelas adoções em que há um arrependimento, né? Então, por isso que preenche ali um formulário, você expondo, declarando aquilo que você queria como sonho de construção familiar. É possível desistir da adoção depois de iniciado um processo? Depois de iniciado o processo, sim, mas depois que o processo foi concluído, como que você desiste de um filho? Não tem como, gente. A adoção, ela é irrevogável. Então, se você olha o dano que você pode provocar numa criança. Então, a lei, ela é bem categórica e severa nesse sentido. Mas há os casos de adoção que não dão certo, né? Aí há casos excepcionais, mas em regra, Ronaldo, a partir do momento que você adotou, passou pelo processo, aquela criança foi, de fato, passou a ser sua filha, é irrevogável aquela decisão. Então, tem casos em que há, sim, a devolutiva, mas são casos excepcionais que você vai ter que, inclusive, passar por um novo processo. É bem criterioso, porque como que você vai deixar novamente o seu filho numa situação aí de desamparo? Lisandra, e ainda sobre esses casos que não deram certo, quais são as principais causas? Ô, Ronaldo, então, primeiro que a gente tem que fazer o destaque de que os casos que não dão certo, eles são mínimos. Sim. E aí é de diferentes fatores. Às vezes é porque as pessoas têm uma romantização da adoção, acham que vão adotar uma criança ou um adolescente, que não é criança e não é adolescente, ou seja, que é um robô, que não tem sua personalidade, que não tem suas emoções, que não tem os seus sentimentos. Então, há muito despreparo também por parte dos pretendentes à adoção. São fatores comportamentais que você precisa de buscar aí o auxílio e a orientação de um psicólogo, de uma terapeuta familiar, para você tentar resolver essas questões familiares que surgem com a convivência diária e com o convívio. Há ainda pouca conscientização na sociedade quanto a este tema, há ainda pouca informação ou desinformação demais
a respeito da adoção? Sim, há muita a desinformação que vem acompanhada do preconceito e também há pouca informação no sentido de que autores, pesquisadores produzindo temas sobre o assunto, principalmente dentro do campo da adoção tardia, que vem com muitos preconceitos, que vem com muitos questionamentos, e eu acredito que a comunidade acadêmica também deve se voltar para a produção de materiais nesse sentido. A escola pode abordar muito melhor a questão? Com certeza, a adoção ela tem que ser trabalhada dentro da transversalidade, porque nós estamos falando aí de mais uma forma de construção familiar. E é na escola também que as crianças estão ali na sua formação, estão aprendendo. A gente deve trabalhar isso, dar informações para que as crianças tenham condições de trabalhar aquilo que elas estão recebendo como conteúdo, como informação, e ali também já trabalhar o respeito nelas e abrir novos horizontes de que existem diferentes formas de constituição familiar e que a adoção é mais uma forma nesse sentido. Na sua análise, os meios de comunicação têm feito um bom trabalho quanto a isto, ou o suficiente ou o insuficiente? Não, eu acredito que a gente tem que fortalecer ainda mais, principalmente trazendo histórias bem-sucedidas para a gente romper com determinados estereótipos que ainda persistem hoje na nossa sociedade com relação à adoção. Acho que a imprensa faz um trabalho bom, mas que deve ser ampliado esse trabalho. Acho que deveriam ter mais programas que debatessem isso de maneira séria, de maneira ampla. E eu acredito que a gente já teve muitos avanços, tá, Ronaldo? Mas a gente precisa de avançar mais, de levar mais informação e combater a desinformação. Você está se dedicando a muita literatura a respeito do assunto, mas há pouca literatura a respeito da adoção? Sim, há pouca literatura, e inclusive isso que me despertou a escrever mais, porque depois que eu fui buscar informação, buscar pesquisa sobre a adoção, eu vi que não é um campo explorado. E a gente precisa de fazer ainda muitas pesquisas na área, porque a gente estaria ajudando a levantar informações para que outras famílias que pretendem aí dar um passo efetivo na adoção, elas tenham acesso a um material amplo informativo, e ali as dúvidas que possam surgir no decorrer do caminho, do processo, elas podem ser supridas, elas podem ser sanadas com os materiais que podem chegar a essas famílias. Tudo isso que a gente está conversando aqui é uma grande conscientização que a gente está levando para a sociedade. Há necessidade de se fazer isso, muito maior, ainda uma necessidade muito maior de se fazer isso. Com certeza, há uma necessidade maior, porque nós temos aí centenas de crianças e adolescentes que estão esperando serem acolhidos por uma nova família. Nós temos muitos pais, na verdade, assim, muitos pretendentes à adoção, muitas pessoas que querem ter filhos e não conseguem, e desconhecem que a adoção é um meio para isso, é um meio verdadeiro, porque existe uma superstição de que a criança que não foi gestada, que não foi gerada por via biológica, ela seria menos filha ou menos filha. Nesse sentido, eu estou aqui para testemunhar que isso é uma inverdade, que eu vivo o amor na minha casa, que eu vivo o amor dentro da minha família, e eu espero que você, que tenha esse desejo no seu coração, possa construir a sua família também, e que você adote. Eu sou adotada, eu sou feliz com a minha família, e está tudo bem com isso, não tem peso nenhum. Falando da parte jurídica agora, por que você acha que, ou o que você acha sobre esse processo todo que corre no Brasil para a adoção, ser sempre criticado pela demora? Isso poderia ser abreviado? Que estrutura no judiciário se poderia oferecer para que o processo fosse menos moroso? Ronaldo, eu acredito sim que existe uma demora, principalmente nas crianças que estão hoje em situação de acolhimento, não tem uma definição acerca da vida dessas crianças, se elas vão voltar para as famílias de origem, ou se elas de fato vão ser colocadas à adoção, mas a gente não pode só transferir essa responsabilidade para a justiça, não. A gente tem que parar de romantizar a adoção. Nós estamos falando de crianças que já estão nascidas e muitas delas crescidas, então se você
romantiza a adoção, querendo um recém-nascido, uma criança branca, de olhos claros. É óbvio que isso vai demorar a acontecer, porque o que nós temos ali é mais de 70% das crianças têm mais de 2 anos de idade, se você quer um recém-nascido. Se as estatísticas apontam que mais de 90% dos pretendentes querem crianças recém-nascidas, então há aí um conflito de interesses, né? Há uma expectativa demais e a realidade é outra. Você não pode buscar na adoção uma realidade que não existe na prática. E isso faz também que o processo seja amoroso. Então é uma responsabilidade dos dois lados. Quero te agradecer por essa presença, por nos ajudar a refletir sobre essa questão que é tão, eu digo, ela é emocionante, mas ela é complexa ao mesmo tempo. Mas ela seduz a gente. Ela seduz porque tudo que é verdadeiro e tudo aquilo que tem bem emanado de amor toca o coração da gente, Ronaldo. Por isso que seduz, encanta e impacta a gente. Eu quero falar para você que está aqui acompanhando essa entrevista, você que tem o desejo genuíno, você que tá, através dessa entrevista despertou a vontade de conhecer um pouco mais sobre a adoção, não afaste as crianças, deixe as crianças perto. Então, você que queira dar esse passo efetivo na adoção, não tenha medo, deixa vir. Porque junto com esse querer, esse deixar vir, você vai ser levado a passar por experiências maravilhosas sobre o olhar de uma criança. É impossível uma casa ficar triste com uma criança dentro. Então, eu sou mãe de 2 crianças, eu passei a ver o mundo sobre o olhar delas. E eu acho graça em coisas que não me despertavam mais atenção. Então não tenha medo, faça como Cristo, deixa vir, deixa chegar, comece a tecer e Deus vai mandar no tempo certo a linha. Eu preciso te pedir uma coisa para encerrar esse programa de hoje. Qual carta você vai escolher aqui para você deixar uma mensagem? Uma síntese da carta que você colocou das 2 cartas que você colocou neste livro aqui. A carta aos pais ou a carta aos filhos, que você vai finalizar o nosso programa com o teor delas? Uma síntese. Carta aos pais. O que você diz? O que eu digo? A adoção ela é um encontro de 2 lados. De um, aquele que busca amar, e de outro, aquele que busca ser amado. Não existe amor mais perfeito do que esse encontro, gente. A adoção, ela permite esse encontro, ela é a descoberta desse amor, desse encontro. E que se você optar pela adoção, apenas ame o seu filho. Esse é todo o compromisso que nós, filhos, nós esperamos dos nossos pais. Obrigado, prazer te conhecer. Obrigado pelo turbilhão de emoções que você nos fez viver aqui nessa noite. Quem está em casa, certamente, enquanto você falava, foi aparecendo sempre aqui as indicações dos livros também, de como te encontrar. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Ronaldo. Que Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Até a próxima. Até. Você também que esteve conosco, até a próxima, não é? Valeu pela noite de hoje, não valeu? Esse programa já pode ser revisto a partir de agora no Canção Nova Plus. E você pode também mandar para quanta gente você quiser o link desse programa. Vai fazer um enorme bem. E a gente vai transformar essa nossa sociedade, certamente. Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.